Paz do Senhor para todos. Eu gostaria nesta noite, já são 19 horas e 40 minutos, fazer um comentário com todos vocês de um texto bíblico. Hoje eu vou estar mais pregando, Eu sempre estou dando estudo sobre o Apocalipse, ainda não estou acabando de montar algumas outras partes do texto, mas eu gostaria de meditar com vocês sobre perda de valores. O que está acontecendo hoje com o nosso mundo que não deveria acontecer, né? O que realmente está ocorrendo com um mundo tão bonito, com um planeta ou com uma sociedade tão bonita que nós tínhamos aqui no Brasil e que hoje a gente está começando a enxergar tanta mudança, tanta mentira, tanta coisa surgindo, Deus lá sabe de onde. É, só Deus que sabe. De onde surgem tantas ideias que acabam praticamente destruindo o que era bom no passado. Então, hoje, com o título Perda de Valores, eu gostaria de ler com você uma passagem bíblica que diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo, baseado no texto do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Naquele período era o povo de Israel. O povo de Israel estava com um problema muito semelhante ao que nós vemos hoje. Havia uma distorção dos valores. Valores que deveriam ser dados, que foram repassados durante gerações, que foram dados pelo próprio Deus, porque Deus também repassou valores. A Bíblia no Antigo Testamento ela mostra ao lado que ainda se faça, mas não quer dizer que diretamente ele concorde, tá? A Bíblia procura mostrar tudo isso. Só que hoje nós estamos vendo as pessoas derrubar esses valores em nome de tantas coisas. Em nome da liberdade, em nome da liberdade religiosa, que só presta para derrubar aquilo que o cristianismo quer ensinar. Mas quando é para a liberdade religiosa servir de proteção aos valores cristãos, aí praticamente a coisa inverte. As pessoas não querem. Então eu estava aqui refletindo algumas coisinhas que acontecem no nosso mundo, né? E do que as pessoas estão fazendo hoje. Primeiro eu vejo perda dos valores religiosos. Nós de primeira nós tínhamos tanto respeito por Deus, né? Havia-se um respeito muito grande. Ele, desde novo, as crianças, os jovens, os moços, idosos, todos aprendiam a respeitar a Deus com um respeito tremendo. Os filmes, até mesmo nos filmes, havia um certo respeito por Deus. E hoje já se viu que quase todos os filmes que se passam na TV há-se um desrespeito. Eu me lembro dos filmes da Marvel, quando começou a primeira vez que passou o Thor 2, aliás, não Thor 1, mas o Thor 2, agora uma conversa entre Loki e Odin. Aí o Loki diz assim, que foi para a Terra porque queria ser adorado como o Deus que ele deveria ser. Aí Odin responde para ele: nós não somos deuses. Nós nascemos e nós morremos. E ali até o filme procurou demonstrar que eles não eram os seres onipotentes, todos poderosos. Eles tinham um tempo de vida, eles não eram imortais. Aí depois agora, no filme, o próximo outro filme de Thor, que fizeram esse último agora, Thor, Amor e Trovão, já caiu tudo por terra. Tudo que foi dito no primeiro filme passado já desvaneceu. Já apareceram ali os deuses que eles ouviam orações, que eles faziam isso pelos povos, que eles eram aqueles a qual o povo tinha que clamar, que havia muitos deuses, em cada deus cuidava de uma determinada localidade. Quer dizer, praticamente já caiu tudo por terra. Os deuses ali passaram a ser mais humanisticados do que realmente deveriam ser. E a condição do Deus Supremo sumiu. Já se vimos isso em muitos outros filmes que até a Marvel tem colocado. A retirada da onipotência divina e a repassagem desse poder a outros seres que parece que não tinham responsabilidade nenhuma. Então nós vemos hoje que os valores religiosos estão se perdendo, as pessoas já não estão mais reconhecendo a soberania, estão criando, como diz a Bíblia, criando os falsos deuses, que no final de contas acabam destruindo e começam pelos meios, pela mídia, pelos filmes, até mesmo a serem instrumentos para que as crianças comecem a aprender essas coisas e acabam esquecendo realmente de separar que é apenas uma ficção da realidade, através de seus heróis. Nós vemos outra coisa também, que é uma perda de valor religioso, é a proibição de orar nas escolas ou qualquer manifestação religiosa. Se você vai a algumas escolas, e algumas escolas, principalmente as municipais, né, você não pode fazer manifestação, você não pode fazer nenhuma oração introdutória com o povo. Você não pode nem simplesmente fazer uma oração para Deus abençoar as crianças que estão ali.
Você está numa posição de relevância e você não consegue. Aí eu chego no quinto, no sexto, chego no sexto, no sétimo ano, você não consegue mais fazer isso. Mas nada com esses adolescentes, porque os adolescentes não querem mais ouvir falar de Deus. Aí vão para o ensino médio, começam as aulas de filosofia, que não são todas as aulas de filosofia, tá? As aulas de filosofia são boas, assim como sociologia, são todas boas. Mas vai alguns professores de filosofia, de biologia, de outras coisas, e começa a dizer que Deus não existe. E aí fica a professora do ensino religioso tentando fazer uma coisa, né? E o professor, o professor de filosofia e biologia tentando dizer outra. Quer dizer, nós começamos com uma perda de valores. Gente, biologia tem que manter a sua ciência, tem filosofia, tem que expressar os seus ensinos, tem sociologia, tem que falar sobre sociedade, tem. Mas isso tudo pode ser feito respeitando a valores religiosos, porque nenhum deles está à altura para dizer que Deus não existe. Eu quero ver quem é que biologicamente, qual é o biólogo que prova por escrito que Deus não existe. Você teria que ir, para começar, você dizer que Deus não existe, você teria que estar em toda a parte ao mesmo tempo, para saber se ele não está escondido, ele não está em algum lugar em oculto que você não viu. Você teria que ser capaz de conhecer tudo que tem no universo, toda a história universal, para você saber se não existe alguma coisa que você também, que em alguma parte da história não está escrita alguma coisa sobre ele. Para você dizer realmente que ele não existe no final da história, você teria que ser um Deus. Então, biólogo, você não é. Você não estava na criação do universo. Você está pegando um livro que outro escreveu, que outro que escreveu, que outro que escreveu, e está dizendo que é assim. Filósofo, que está fazendo filosofia, está filosofando em cima do que os outros escreveram. Então, todas essas pessoas trabalham com livros que foram... Ninguém estava lá. Eu não fui lá ver pessoalmente. Eu apenas contaram para mim, passaram, me ensinaram na escola e eu peguei e estou repassando para os alunos. Mas como eu posso afirmar uma coisa que eu não fui lá? Que eu não estava presente. Então não tem como não dizer que Deus não existe. Mas nós vemos a proibição. Aí a desculpa de não ter oração mais, de manifestação religiosa, é porque nós temos hoje muçulmanos, temos hoje... Você vai num país muçulmano e vê se eles não falam do Alcorão. Vai num país de maioria muçulmana e vê se você vai pagar numa escola, lá você vai aprender o Alcorão, vai tudo. Por quê? Porque eles defendem com unhas e dentes a sua crença, a sua cultura. E nós, que somos um país cristão, defendemos a nossa? Eu não estou dizendo que alguém vai ser humilhado. Ninguém sai. Se eu que fizer uma oração num horário dentro da coisa, onde a maioria das pessoas são lá dentro, são todas cristãs, não vai afetar ninguém. Agora, se tiver muitas pessoas que são muçulmanas, eu posso até omitir. Posso até dizer que eles façam seu pedido a Alá, ou ao Deus deles, como quiserem, de boca fechada. Cada um ao seu. Esse tipo de respeito pode existir sem precisar retirar a função religiosa de dentro das escolas. Que eu acho que se hoje se ensinasse muito sobre Deus para nossas crianças, os adolescentes dariam menos problema. Como estão dando, adolescentes mal criados, adolescentes falando o que querem, adolescentes que não têm mais limites porque justamente tiraram Deus da vida deles quando eles eram mais novos. Aí agora eu gosto de comentar um pouquinho uma coisa estranha que eu vejo. Nós costumamos dizer que não podemos misturar as coisas religiosas. Tá nas leis aí, né? Mas o que nós permitimos? É permitido fazer festa junina ou festa de São Pedro. Ou de São João, né? Não São Pedro, São João. Essa festa de São João não é religiosa? Ah, mas a festa junina não é? Não, sim, é religiosa, sim. A origem dela é praticamente dentro da religião católica. Agora, o protestante, o que está lá no meio, não tem que ficar ouvir. Ele não tem que ajudar a enfeitar a escola. Ele não tem que ajudar a vender a prenda. Ele não tem que ajudar a fazer bingo para trazer para a escola. Ele tem que fazer isso aí. E ele não tem que ir na festa, não ensaia-se para fazer as danças na festa. Ah, mas ele não é obrigado a fazer, mas se fazem. A escola para fazer aquilo ali. A escola para realizar esse tipo de atividade. A escola ocupa o professor no seu horário ou fora do seu horário de trabalho para fazer aquilo. Então, se a escola ocupa, a escola faz, ela oferece esse mesmo direito. Se não temos o direito de fazer oração, também não temos o direito de fazer festa junina, também não temos o direito de fazer nada disso aí. Também não deveria isso ser feito pela escola. Ah, mas uma forma da escola arrumar arrecadação, arruma outra coisa. Porque não querem que faça oração, mas permite. Páscoa. Ah, tem que preparar o ovinho da Páscoa. Ah, você coloca um desenho sobre a Páscoa. E nada contra, mas para mim, a Páscoa não tem nada a ver com ovo, e muito menos com coelho. E o coelho não tem nada a ver com ovo. Ah, mas é que o ovo simboliza a vida, e o coelho não sei mais o que, não somos... Ah, esse simbolismo que não é feito pelos protestantes, não fomos nós que criamos. O protestante não criou isso, quem criou isso foi a Igreja Católica Romana.
Então, quer dizer, onde é que está a liberdade, essa tal negócio de nós não misturarmos a religião, as manifestações religiosas no ambiente escolar? Estamos misturando, continua a mistura, não é? E iria mais longe se eu fosse continuar falando de outras coisas que acabam entrando. Os feriados santos que surgem no nosso país. O Estado não é laico? Como é que feriado santo pode ter, gente? Não era para ter. Deveria sim fazer sim feriados, pode fazer, quer manter os feriados, porque muitas vezes, vai ficar muito tempo, quer manter os feriados, mantenha, mas faça o feriado para parar aquele dia e todo mundo meditar sobre Deus. Torne feriado o dia da Bíblia, que é o que mais nós somos de predominância cristã, temos mais cristão aqui, o dia da Bíblia, o dia do livro sagrado, pode ser assim, feriado. Faz o feriado de honra a Deus. Faz um feriado aí que seja para levar o homem a meditar sobre a sua vida, dia da meditação geral do comportamento humano, em relação à relação Deus-homem. Cria um feriado então desse tipo. É muito mais lindo fazer uma coisa dessa, que abrangeria todos, do que criar coisas que só vai abranger um determinado grupo, e mais nada. Olha só o que Jesus manda fazer, né? Para nós aqui, ele diz aqui o seguinte, né? Jesus disse, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aqui Jesus está dizendo que os judeus já examinavam as escrituras, porque criam que nelas havia a palavra de vida eterna. E nas escrituras falavam dele. Isso quer dizer, quando nós tiramos isso, esses valores religiosos, não examinamos, não permitimos mais examinar a Bíblia, não usamos mais a Bíblia para servir para nada nos ensinos religiosos, nós estamos privando as crianças, os jovens, de aprenderem alguma coisa sobre Deus. E aí eles vão ficar sem conhecimento deles. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 55, 6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Sabe por que nosso mundo está cheio de coisa ruim? Porque não está se buscando a Deus, está se buscando um monte de coisa, dinheiro, riqueza, carne, apoio, toda essa bobiçada. E sabe o que está acontecendo com o nosso mundo? Nosso mundo está virando uma droga. Nossos jovens estão afundando na droga. As cadeias estão cada vez mais cheias. Não estão mais se buscando ao Senhor. Porque não há mais um grupo que realmente bata de frente e diz, vamos buscar o Senhor, enquanto nós podemos achar. Vamos invocar enquanto Ele está perto. Não é? Segundo Crônicas, capítulo 15, 2 diz, e saiu ao encontro de Asa e disse, ouvi-me Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Aí morre o fulano lá na frente, porque Deus não sei o quê. Estamos deixando Deus de lado? Você espera o quê? Espera que vai nascer flores? Espera que o mundo vai melhorar? Se você deixa de acreditar em Deus, o mundo só tende a piorar, as coisas só tendem a piorar também para todo mundo. Então temos que parar com essa história de por que Deus deixou acontecer isso? Por que Deus deixa acontecer aquilo? Ou por que você, conjunto, não está buscando ao Senhor? É a minha pergunta. Por que você não busca a Deus para haver mudança, né, nessa sociedade? Por que você não quer se juntar junto com aqueles grupos que estão adorando, os loucos da Bíblia, que ficam com a Bíblia na mão, às vezes gritando ou falando baixo? Não é? Por que não se agrupa com essas pessoas que estão com a Bíblia ali? Por que não pega a Bíblia e vai ler? Porque se você buscar, você encontra. Filósofo, biólogo, eu também sou formado em biologia, mas biólogo também. Você que não acredita aí, se você buscar, você vai encontrar. É porque você não quer buscar, você não quer fazer nada. Você quer que ele venha correndo, você quer que Deus se humilhe para vir falar com você. Ele já se humilhou quando ele morreu na cruz. Quando ele enviou seu filho para morrer na cruz, ele já se humilhou ali. Ele não precisa fazer isso. Quem tem que agora correr atrás dele é você. É buscar ele. É começar a chamar por ele. É parar de bobiçar, de começar a buscar. Agora eu vou começar a buscar a Deus, até Deus falar comigo. E você vai ver que vai aparecer, ele vai falar com você. Esses são dos pontos aqui. Nós temos também perda dos valores sexuais. Olha só, que coisa terrível, né? O diabo tem entrado na mente, a pessoa diz, o diabo não existe. Não sei, acho que seria tão bom se não existisse. Mas mesmo que não existisse, a maldade ainda existiria no mundo. Isso aí não adianta, porque a maldade não é uma questão do diabo. A maldade é uma questão do ser humano também. É o ser humano não voltando para Deus. A gente costuma botar toda a culpa no diabo. E nem sempre é o diabo que é o culpado, não. A maioria das maldades são práticas nossas. Nós convidamos ele para vir para a nossa vida quando cedemos às tentações, quando abrimos a porta da nossa vida para ele. Ninguém foi lá e obrigou Adão e Eva a pecar. Ninguém.
Ninguém foi lá e obrigou. Eles mesmos quiseram. Eles mesmos comeram, eles mesmos participaram, eles mesmos foram. Eles não foram obrigados. Ele só mostrou o caminho. E eles seguiram o caminho errado. Podendo ter seguido ao certo. Mas hoje em dia, os nomes das coisas têm sido trocados para facilitar, facilitar isso ser realizado, ser feito. Por exemplo, hoje, o que seria fornicação? Estão dizendo ficar, transar e fazer amor. Estão tirando os nomes para ficar um nome brando, para que nossos jovens entendam que seria uma coisa comum entre os jovens. Eles dizem, a moça que faz 14 anos e nunca teve relação, todo mundo ri. O rapaz 14 anos nunca teve relação. Isso aí é o virgem. Estão rindo do quê? Rindo de algo que a Bíblia acha bonito, que Deus acha bonito, a pessoa se guardar para a pessoa certa, a pessoa casar e depois diretamente se deitar com essa pessoa fazendo pelo correto, está rindo de algo que seu Deus, que o Deus que depois, quando você está num aperto, você fica gritando por ele? Primeiro zomba daquilo que ele manda fazer, que ele manda que seja dessa forma. Depois você realmente, quando se aperta, quer que ele ajude. Se você ri de uma pessoa, zomba de uma pessoa como Deus, depois não espere que ele venha correndo te salvar, te proteger e te guardar. Então as pessoas têm mudado isso tudo. Têm trocado esses nomes para que os jovens façam. Até muita gente que vai mudar um monte de coisas para preservativos e outras coisas para que nossos jovens continuem. Até pessoas que lutam pelo aborto, né, quando ocorre isso. Não só quando é estupro, mas por qualquer outra coisa. A pessoa tem o direito de realizar o aborto. Vai virar uma bagunça tremenda. Sabe por quê? Porque nós estamos incentivando as pessoas a fazerem. A distribuição de camisinha não impede diretamente que o mal ocorra, mas está ajudando as pessoas a fazerem. O que tem que ser feito é a conscientização e fazer a pessoa pagar pela camisinha que quer usar. Não ser dada. Dá para quem é casado. Para quem realmente é casado. Agora, para quem não quer, quem quer festar e bagunçar, vai pagar. Porque daí ele vai pagar, tem imposto naquilo ali, ele pelo menos vai dar alguma coisa para o governo, para que o governo possa auxiliar as pessoas que passam dificuldades, as mães solteiras, que às vezes estão espalhadas pelo nosso Brasil afora. Vão pagar pelo menos para que essas pessoas sejam auxiliadas. Mas não, o diabo muda a mente, a ordem da pessoa, troca as palavras e as pessoas pensam que é, mas para Deus continua sendo tudo a mesma coisa. Quer ver como é que Deus, o que Deus pensa disso tudo aí? Vamos ver aqui, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultérios, fornicação, impureza e lascívia. Os que praticam a obra da carne não entrarão no reino de Deus. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Deus continua chamando pelo mesmo nome. Você pode mudar, para ele não mudou nada. Próximo, 1 Coríntios 5,18 diz, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Então, o que o texto está dizendo? Continua a mesma coisa. Continua Deus dizendo que isso é errado. Não importa o nome trocar. Ele continua dizendo. E se você zomba disso, zomba de quem está se guardando, você depois não pode reclamar das coisas estarem ruins para todo mundo e querer que Deus venha fazer alguma coisa. Você é a última pessoa a falar. E quando terminar a tua carreira aqui, você vai ter que prestar conta dessas suas risadas e zombarias das palavras dele. Porque as palavras de Deus não são para ser zombada, é a palavra de Deus. E quando eu falo de Deus, eu estou falando de um ser que que não tem limite o seu poder. Você não é nada. O planeta Terra não serve não é nem poeira para entrar na unha do pé dele. Ele nem habita ele nem habita o nosso universo com toda a sua glória, porque sabe que o nosso universo seria destruído. E olha que o universo é grande. Porque se ele manifestar toda a sua glória nesse universo, o universo inteiro se vaporiza, some. De tanto poder que é. E você está achando que ele é a qualquer coisinha porque pintaram essa imagem para você dele, esquematizaram um deusinho fraquinho. Jesus não é mais aquele Jesus que veio aqui e morreu na cruz, não. Esse Jesus, ele já foi, já fez o trabalho dele. Quando ele vem glorificado para vencer. Encontramos mais um texto em Apocalipse aqui, ó, chamando bem sério, ó, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos que se prostituem, que aí está incluída a fornicação, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, a eterna separação de Deus. Isso quer dizer, se você pensa que não existe outro lado, a Bíblia diz que tem. O outro lado existe. E as pessoas que praticam a fornicação e tudo que foi dito aqui, eles têm um lugar garantido lá nesse outro lado. Vão para a segunda morte, eterna separação de Deus. Você não vai desaparecer. Você vai continuar lá. É lá que Jesus diz, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga.
Lá o homem entra, fica sofrendo para toda a eternidade. E para toda a eternidade ele vai vislumbrar lá em cima aqueles que estão felizes com Deus lá porque serviram. Então uma coisinha tão pequenininha como uma fornicação pode te levar a perder uma coisa tão grande que é a tua salvação. Outra coisa também que se vê muito é, dentro da sexualidade, a homossexualidade. Nada contra pessoalmente contra essas pessoas, tá? Nada contra. Mas infelizmente sou obrigado a dizer que biblicamente eu não posso te apoiar. Socialmente, eu defendo. Você não pode ser agredido e nem pode ser humilhado. Eu não aceito. E se eu ver alguém fazendo isso, eu realmente compro a briga e digo para a pessoa, você não tem o direito de fazer isso com ele. Porque ele é um cidadão como todos os outros. Mas biblicamente, está aqui na Bíblia. Ó. Por isso que Deus, em Romanos capítulo 1, do 26 a 28, por isso que Deus os abandonou às paixões infames, porque até essas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, e recebendo em si a mesma recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. E ainda no versículo 32, desse mesmo texto diz, os quais conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também os que consentem aos que as fazem. Juízes que ficam dando apoio lá em cima e dizendo que está certo e que tem que dar apoio, você está entre esses que consentem e que fazem. Então fique ciente, você vai entrar no juízo de Deus a mesma coisa. Está no mesmo caráter daqueles lá em cima colocado, que ficarão de fora todos aqueles que cometem prostituição, todos aqueles que fazem a bagunça toda da nossa vida. Esses vão. Temos as perdas dos valores espirituais. Isso é mais triste ainda também. Nós estamos perdendo valores espirituais. Falsos ensinos. Olha só o que a Bíblia diz em Mateus 24:11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quer dizer, hoje está difícil, a gente vai escutar no YouTube aí alguns evangélicos, sob aspas aí, meu Deus do céu, e é a falso profeta. Não tem nada de Deus daquela manipulação da Bíblia. Igual como o diabo manipulou a palavra de Deus para Eva, eles manipulam a Bíblia para o povo. Eles ocultam determinadas partes da Bíblia e colocam só as partes que são do seu interesse. Eles diminuem o contexto, não seguem regra contextual, não tem hermenêutica nenhuma quando vão falar. Mas tudo é dado pelo Espírito Santo. Sim, mas o Espírito Santo. Mas se eu escrevo uma carta, eu quero que a carta fale o que tem que ser. A carta fale o que eu desejo, a carta expresse o que eu desejo falar. Agora, se eu escrevo uma carta para a carta estar falando uma coisa diretamente que eu não queria falar, ou que eu não quero falar, isso aí eu estou lendo a carta errada. Então esses falsos profetas estão surgindo e estão enganando muito, mas a Bíblia diz que isso é algo que é dos finais dos tempos, tem que acontecer. Em 2 Pedro 2:1 também diz, e também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. Antes os falsos profetas, aqueles que pregam a Bíblia, vêm os falsos doutores agora, aqueles que são teólogos, que estudaram para ensinar o que é correto e estão ensinando errado. Tudo para ser apoiado dentro da sociedade que tem. Em vez de ensinar a verdadeiro ensino teológico, daquilo que a Bíblia realmente quer, eles abandonam a verdadeira teologia e começam a ensinar teologia falsa. Doutores. Aí chegam na frente e falam linguajar, entendem do grego, do hebraico, do aramaico, mas manipulam todo o texto para que o texto fique de acordo com a sua ideologia e mantenha preso o povo na ignorância. Então não adianta isso nada, são manipuladores. Ainda temos manipuladores de dons em causa própria, pessoas que até podem ter recebido dons de Deus autenticamente, porque Deus, autênticos, quer dizer, Deus ele pode dar o dom a quem ele quiser, ele não é obrigado a dar o dom para mim ou para você. Você está buscando, ele dá. Ele deu o dom, ele quer que você use. Mas tem pessoas que acabam entrando numa ganância com o dom e começam a fazer do dom de Deus uma verdadeira brincadeira, né? Por isso que Jesus diz a essas pessoas que pegam um dom, ficam cobrando para dar bênção, pedindo dinheiro em nome da bênção. Tá? Se você dá dinheiro, Deus vai te abençoar. Se você fazer isso, Deus vai abençoar. E que estão fazendo tudo isso em nome de Cristo, ele diz o seguinte para essas pessoas: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Mateus 7:22. Pessoas dotadas com capacidades especiais que alcançaram algo de Deus. Ele diz também, mas que ele fala bem claramente: não vos conheço.
Mas nós fazíamos, nós curava as pessoas. Não, vocês estavam fazendo, mas vocês estavam fazendo um monte de coisa errada. Sabe que a árvore, não é a importância da árvore, não é a forma da árvore, mas o fruto que a árvore dá. Não adianta a árvore ser muito bonita e o fruto ser podre. Fruto fala do que a gente tem por dentro. Não adianta você ter o dom, capacidade externa, ser um excelente cantor, pregador, até ter o dom de curar, de orar pelas pessoas, as pessoas serem curadas e ver pedindo dinheiro, enganando as pessoas, mentindo em algumas coisas, enrolando ali, que você, o caminho de você é o mesmo. É o caminho do inferno. E a Bíblia ainda diz ainda aqui, ó, e por se multiplicar a iniquidade... Ah, não, ainda não cheguei nessa parte. Essa parte é a parte dos desigrejados que estão surgindo hoje. Pessoa que não tem igreja, vai em todas as igrejas. Isso é triste de se ver, não é? Paulo diz aos desigrejados, né? Hebreus 10 e 25 ele fala, ó, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns. Antes, aliás, Paulo não, quem escreveu Hebreus não sabemos se é Paulo, tá? Ainda não temos 100% de certeza. Há uma escola de pessoas que acreditam serem Paulo, outros dizem que foi Apolo, mas nós não sabemos quem escreveu realmente Hebreus. Mas esse escritor diz, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Esse escritor aqui de Hebreus, ele já diz, não deixando a vossa congregação. A pessoa tem que congregar, a pessoa tem que ter um líder. Seja ele um bispo, seja ele um apóstolo, seja ele um pastor, seja ele quem lá que for, mas ele tem que ter uma liderança e um grupo de irmãos a qual ele comunga junto. Jesus, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Ele não mandou ninguém ficar sozinho. Também não mandou ninguém ficar, eu não tenho pastor, eu vou numa igreja, eu vou noutra, 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 vou noutra. Você está completamente errado. Você não está congregando em lugar nenhum e ainda acha que vai entrar no céu. Você tem que ter uma comunidade na qual você comunga com eles e participa. Essa comunidade não precisa ser perfeita. Ela pode ter suas falhas, as pessoas têm suas falhas. Mas é através das falhas dessas pessoas que nós evoluímos, que nós crescemos, que Deus pode nos ajudar a melhorar. Então esses desigrejados surgiram, estão surgindo na época de hoje. Eu não vou em tal, mas eu vou em todas as igrejas. Isso é um pecado. Jesus mesmo disse que seria isso um prelúdio, uma prova de que o fim estava próximo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quer dizer, as convicções que as pessoas tinham de estar agarrado, de estarem seguros na pessoa de Deus, está se esfriando. Hoje, pouco a pouco, está se criando uma vergonha de Deus. As pessoas estão tendo vergonha. Quando alguém vai falar de Deus em algum lugar, olha, tem gente que se cala, vira, faz cara feia. Até parece, eu olho para essas pessoas e digo, pobre, são uns coitados. Vocês pensam que são o que nesse universo? Você pensa que um dia ele não voltará? Está escrito na Bíblia, com toda a clareza. Para quem pensa, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27. Ele vai voltar. Mais dia, menos dia. Não pensa não, seu pecadinho, seu pecadão, tá pecando. Não vai chegar o dia que o céu vai dar um estrondo. Quando você vai vir, ele vai vir. E as nações todas vão ter que se rebaixar, baixar a cabecinha diante do poder do Filho do Filho de Deus. E ele vai vir, vai julgar cada um conforme a sua obra. O que você plantou, você vai colher. O que você fez, você vai ter que prestar conta. Não adianta discursinho seu não, porque aquela hora ninguém mais fala. Aquela hora Deus só julga. Você não vai ter, não Deus, mas eu quero te dizer um negócio. Não tem querer. Eu quero falar, não tem instância maior, não tem supremo maior não. Ele é o dono de tudo, o dono do universo. Ele diz o que é pecado e o que não é. É ele que determina, não é você. Mas é por causa do... Não tem desculpa. Aí você vai ter que se acertar com aquele que é o Todo-Poderoso. Então é bom você começar a pensar. Praticamente na sua vida. Você tem cultivado bons valores? Não adianta no Brasil não adianta no mundo querer acabar com Deus, como há uma luta tendiosa em alguns países, de tentar eliminar Deus da história. Não adianta, ele sempre vai brilhar. Vai brilhar toda vez que o sol nascer, toda vez que os pássaros cantarem, toda vez que as pessoas caminharem pelas praças, ver as flores, desabrocharem. Ali você vai estar enxergando o poder de Deus. Não adianta. Quanto mais você olha para o universo, você vai vendo as coisas, você vai estar enxergando que é um poder superior controlando tudo. Você olha para a vida, para o homem, para o mundo, para as pessoas, vão ver que é um poder. E vai ver que tudo vai minar com ele, no centro de tudo. E aí? De que lado você quer estar? Do lado daqueles que se herdarão o céu? Ou do lado daquele que
daqueles que irão para a perdição eterna. A escolha é sua. Deus a ninguém obriga. Nem faz ninguém, nem pega ninguém pelos braços e obriga a servi-lo. Você tem o direito de escolha. Esse direito de escolha é seu. E você medite nessa palavra. Que peça a Deus para iluminar a sua vida. Para que você não acabe sendo enrolado por artimanhas de Satanás. E possa viver uma vida abençoada na presença de Deus. Para que essas mudanças que estão entrando na sociedade, que estão destruindo escolas, que estão destruindo famílias, que estão destruindo tudo aí, essa avalanche de maldade, porque perdemos os valores. Perdemos. Qualquer coisinha hoje, casal dá uma discussãozinha, divórcio. Nem foi nada grande, divórcio. As pessoas estão assim, vivendo o momento, só um momento, esquecendo que vai haver um tempo que tudo vai convergir num lugar só. E quando chegar nesse tempo, tudo ali para. Não vai ter o amanhã. O sol não vai nascer para você amanhã, não. A luz do dia não vai chegar para outro dia. É o dia do juízo, o dia do julgamento final. Ali quem passou, passou. Quem passou ali vai viver eternamente na paz. Quem não passou, vai viver eternamente atormentado. E não tem jeito, não vai mudar. É eternamente. Quando eu falo eternamente, é que nunca vai se acabar. Então agora você tem a escolha. Decida-se por Jesus. Deixe Ele fazer o melhor pela sua vida. Uma boa noite para